Agora, no nosso estudo de análise combinatória, nós vamos estudar o princípio fundamental da contagem. Vamos de novo. Bem, agora nós vamos começar o nosso estudo sobre o princípio fundamental da contagem. E nele nós vamos utilizar o diagrama de árvore para saber o número de combinações possíveis. O que é esse princípio fundamental da contagem? É o princípio segundo o qual nós multiplicamos as possibilidades, os valores, as quantidades que nós temos daquilo que nós estamos querendo combinar. Ora, e o que é esse diagrama de árvore? É um diagrama que vai aumentando e conforme nós vamos combinando, ele parece uma árvore com seus galhos, né? Então, nós podemos fazer isso utilizando chaves, utilizando traços. Então, vamos para uma situação prática. Imagine que Maria tenha 4 blusas, 3 saias e 2 camisas para escolher para sair hoje de manhã antes de trabalhar. Ela tem meia hora para fazer isso. Bem, como ela já imagina que vai demorar um pouco e ela é muito organizada, então ela pensou o seguinte: olha, eu vou escolher uma blusa, depois a saia, depois a camisa. Então, cada uma dessas escolhas eu vou chamar de um evento. Então, ela coloca lá as 4 blusas, uma abaixo da outra. Depois ela coloca 3 saias logo à frente, uma abaixo da outra. E um pouquinho mais ainda à frente, à direita, né? Ela põe as 2 camisas, uma abaixo da outra. Pronto. Aí ela começa a combinar. Nesse caso, ela não vai escrever para não riscar as blusas, né? Ou as saias, etc. Ela simplesmente vai indicar com o dedo. Então, vamos lá. Ela escolheu uma blusa, depois uma saia e depois uma camisa. Ótimo, ela tem uma combinação, não é? Muito bem. Agora, nós estamos analisando a situação da Maria, que já definiu que ela vai usar sapato, qual que é e qual é a bolsa. Então, ficou bem mais fácil. Ela só tem essas 3 coisas para decidir, que dá 3 tipos de coisas para decidir, que dá um total de 9 elementos, né? 4 mais 3 mais 2, em que ela vai distribuir. Ora, se nós multiplicamos, temos 4 vezes 3 vezes 2, que dá 24 possibilidades diferentes, combinações diferentes com essas 9 peças. Bem, então vamos analisar a situação da Maria. Para ficar mais fácil e não ter que ficar escrevendo um monte de nomes, nós usamos as iniciais. Poderíamos usar uma letra para cada um, mas aí nós não separaremos bem o que é blusa, o que é camisa e o que é saia. Então, eu coloquei 2 letras. Então, nós temos a primeira letra para indicar que é uma blusa, um B maiúsculo. Então, como tem a blusa A, AB, AC e AD, então ficou BA, BB, BC, BD. E as saias? Começando com S, como são 3 tipos, coloquei SA, SB, SC. E as camisas, começando com C, como são 2 tipos, CA e CB. Fica bem fácil e bem separadinho. Ora, como falamos antes, cada uma delas que ela escolhe, né, é um evento. Então, nós vamos montar o nosso diagrama de árvore anotando o quê? Uma coluna para cada um deles. Portanto, um evento, não é? Uma coluna para cada evento, para cada escolha. É muito importante organizar o raciocínio em eventos para estudar análise combinatória. Grave bem isso, tá bom? Então, vamos para o nosso próximo slide e vamos para lá lembrando que o diagrama de árvore, ele serve além de sabermos quantas possibilidades temos, quantas combinações diferentes nós temos, serve também para sabermos quais são essas combinações, uma a uma.
Então, como cada roupa escolhida por Maria nós chamamos de um evento, e nesse caso nós temos 3 eventos que nós chamamos de BSC, as iniciais das roupas, não é? Nós representamos isso em 3 colunas. Então, nós temos aqui, ó, a primeira coluna com a esquerda, né, com 4 blusas diferentes. A BA, a BB, a BC e a BD. Aí nós temos as saias no segundo evento. Como temos 3 saias para combinar com cada uma das blusas, então no segundo evento eu tenho SA, SB, SC combinando com cada uma delas. Então eu preciso repetir essas 3 possibilidades. E aí no terceiro evento nós temos 2 camisas, CA e CB. Cada uma delas vai combinar com uma das 3 saias, que vai combinar com uma blusa. E isso vai se repetir mais 3 vezes. Então, nós colocamos aqui, né, de 2 em 2, dá um total de 6. E aí nós tivemos aqui a primeira combinação, né? A primeira combinação com os galinhos da árvore aqui, o nosso primeiro diagrama, que está em amarelo. E aí eu anotei à direita, entre parênteses, quais são essas combinações. Então vamos seguir? Vá acompanhando pelas colunas. B, A, S, A, C, A. Anotei. B, A, S, B, C, B. Anotei. B, A, S, B, C, A. B, A, S, B, C, B. B, A, S, C, B, C, A. B, A, S, C, C, B. Quer dizer, faremos isso com todos. Só que começando na primeira coluna, no primeiro evento com BB, depois com BC e depois com BD. Ora, então nós temos aqui, né, que eu coloquei em bloquinhos verde e amarelo, nós temos 6 possibilidades, combinando com a primeira blusa, depois mais 6 com a segunda, mais 6 com a terceira, mais 6 com a quarta, que dá o total de 24 que nós tínhamos visto antes. E eu anotei aqui todas elas quais são, uma a uma. Viram que interessante? Agora eu quero que você olhe somente para as combinações achadas, que estão nessa nossa última coluna aqui. Então, veja, vamos pegar a primeira delas. BASACA. Ora, são 3 elementos, certo? Tá bom. Então, embaixo do BA eu tenho BA, 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 BA 6 vezes. Depois BB, BB, BB 6 vezes. E assim com BC e depois com BD. Ora, de quantas em quantas foram? Ó, 6 BAs, depois 6 BBs, 6 BCs, 6 BDs, certo? Tá bom. Agora vamos pegar no meio, nós temos SA. Quantos SAs nós temos aqui no amarelo, na primeira combinação? SA, SA, SB, SB, SC, SC, certo? Viram? Então, nós temos 2 de cada, né? 2 SA, 2 SB, 2 SC. E aí, isso se repete embaixo também. Depois, olhando para a última, né? Que é o C das camisas. Então, nós temos CA, CB, CA, CB, CA, CB. Viram que interessante? Então, nós temos aqui, né, as combinações, todas elas que você pode começar a analisar. E é este exercício que eu aconselho vocês a fazerem.
Façam isso no seu caderno. Criem uma outra experiência diferente. Faça mais diagramas do mesmo tipo, com outras coisas. E aí, anote as combinações. Faça um pequeno diagrama. E depois, anote todos os resultados, ou seja, todas as combinações. Dá um certo trabalho, mas é importante. E por último, eu quero que você analise esse resultado, essas combinações. Procure observar o que tem ali, quanto tem de cada um. Faça isso porque isso vai te ajudar a estudar, a desenvolver o seu senso crítico, que é muito importante no estudo de análise combinatória. A análise combinatória precisa muito do raciocínio lógico e raciocínio crítico. É muito importante isso no nosso estudo. Então, até a nossa próxima aula. Bom exercício!